a curva da pressão arterial. Quando você olha no monitor uma pressão arterial invasiva, ela tem um traçado específico. Você vai olhar para o monitor e vai buscar esse traçado. Se não tiver esse traçado, tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, o que é que pode estar errado? O posicionamento. Às vezes o posicionamento do gelco não está adequado, o posicionamento da mão não está adequada, está impedindo que a pressão seja lida de forma correta. Às vezes o tamanho do gelco está também definindo ali uma alteração na curva de pulso. Às vezes uma patologia cardíaca pode modificar a curva, mas você vai perceber que essa curva persiste ainda de uma forma onde você vai ver um passo a passo. Eu vou te mostrar aqui agora. Então vamos lá. A curva de pulso, a curva da pressão arterial invasiva, ela vai ter uma subida. Essa subida atinge um pico que desce, vem uma forma aqui mais tendenciosa e faz um nó dicrótico. Quando faz um nó, desce para a rampa. Então, a pressão arterial invasiva que você vai olhar ela é mais ou menos assim. Mas o que eu quero dizer aqui para cada um? Existe nesse momento aqui uma subida. Essa subida é chamada de subida sistólica. Então aqui é a pressão da subida sistólica. Essa pressão sobe de forma rápida e atinge um pico. E aqui nós temos o pico de pressão sistólica. Chegamos no pico de pressão sistólica. Aqui a gente vem agora para um momento de descida. Um momento de descida. Então nós temos aqui a descida sistólica. Quando há essa descida sistólica, existe esse momento aqui, ó. Esse momento de curva de gráfico que vai ser chamado do nó ou comissura dicrótica. E qual a importância de se avaliar isso? Isso aqui mostra exatamente quando a válvula aórtica está sendo fechada. O fechamento da válvula aórtica causa essa alteração aqui na curva. A partir daqui, existe agora uma descida, só que agora essa descida é diastólica. E além da descida diastólica, a gente chega a um valor mais baixo, que é a pressão diastólica final. Então, quando a gente olha para uma curva de pressão arterial, a gente está buscando encontrar esses parâmetros. Se a curva não tiver desse jeito, existe alguma alteração. Ou a alteração é de monitorização, ou a alteração vai ser em relação à cardiopatia no seu paciente. Agora, mais uma coisa, eu te falei que aqui é o nó dicrótico. E o nó dicrótico marca o fechamento da válvula aórtica. Agora, olha só, se a válvula aórtica fecha aqui, isso quer dizer que daqui para cá, tudo representa a pressão arterial sistólica. E do fechamento do nó dicrótico para cá, tudo isso representa a pressão arterial diastólica. Então, olha que interessante. A partir daqui, a gente pode avaliar a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica. E não é só a pressão, não. A gente também pode fazer uma relação de volume sistólico em relação a essa área desse gráfico aqui. E mais uma coisa que você precisa lembrar. Quando a gente fala de pressão arterial invasiva, a gente tem que lembrar de um conceito, que é o conceito da pressão de pulso. E a pressão de pulso ela é bem simples. Olha só, pressão de pulso é a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica. E com essa pressão de pulso você pode identificar muitas coisas também. Às vezes você pode identificar um paciente, por exemplo, que está chocado e a causa do choque é um motivo cardíaco. Pode alterar aqui a pressão de pulso. Às vezes você pode avaliar risco cardiovascular. A pressão de pulso pode lhe dizer isso. Se ela é convergente, se ela é divergente, vai lhe dar parâmetros para você avaliar e dizer, poxa, esse paciente aqui tem um risco de um infarto. Ou esse paciente aqui tem um déficit de bomba. A contratilidade do ventrículo esquerdo não está adequada. Então, você pode, somente olhando a curva de pressão arterial invasiva e, consequentemente, a pressão de pulso, inferir isso no seu paciente. Olha só que interessante. Somente olhando para o monitor multiparâmetros.